Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, é incrível como a franquia Toy Story não tem filme ruim, né minha gente? Mas será o caso deste quinto capítulo? Uma franquia tão popular que a bilheteria de todos os filmes basicamente sempre estronda e dá o que falar todo ano que tem algum lançamento de algum filme dessa franquia. No caso desse ano até agora não tá sendo diferente. Mas será que depois do quarto capítulo não ter agradado tanta gente assim? Será que Toy Story 5 chegou com a promessa de dar um fim total à franquia dos brinquedos que dão vida quando ninguém vê? Bom, isso vocês vão descobrir ao longo do vídeo, além de ver se também esse quinto capítulo é um capítulo decepcionante e que a partir de agora não teremos mais nenhum filme dessa saga. Então chega mais que eu vou falar um pouquinho sobre esse filme. Então, quem chegar primeiro, ganha! O trabalho de Buzz, Woody, Jessie e do resto da turma fica exponencialmente mais difícil quando eles enfrentam uma nova ameaça na hora da brincadeira. É incrível como a franquia Toy Story se qualifica a cada capítulo, mesmo a gente sabendo que os 3 primeiros filmes de Toy Story são 3 obras-primas, digamos assim, pelo menos no meu ponto de vista. Eu amo os 3 primeiros filmes, fizeram parte da minha infância ali. Mesmo não sendo da geração passada, sendo mais da geração de agora, a geração Z, eu tenho no meu coração guardadinho os 3 primeiros capítulos de Toy Story, que pra mim é uma trilogia perfeita. Obviamente que o primeiro tem seus probleminhas, como hoje em dia a gente percebe a qualidade da animação. O segundo já não tem aquele nível de criatividade, inovação e originalidade que o primeiro teve, mas tem ali um draminha um pouco mais agridoce. E o terceiro até quase deixa a gente ali em depressão com o final do capítulo 3, que é um capítulo extremamente emocionante, criativo também e muito expansivo, principalmente pro universo dos brinquedos que dão vida quando não tem ninguém perto. Aí chegou Toy Story 4 com a promessa de ser algo um pouco mais dividido, que andou dividindo também o público, não agradando a todo mundo, mas eu confesso que comparado aos anteriores não chega aos pés da trilogia principal, mas ainda assim tem muito potencial para dar seguinte à franquia, que é o que está acontecendo agora com este quinto capítulo, no caso Toy Story 5, que chegou com uma promessa inovadora. Que promessa inovadora, Natal? A promessa inovadora do que a geração de hoje em dia enfrenta, que no caso é a tecnologia, né? Hoje em dia as crianças não é que nem as crianças do passado, hoje em dia tem tablet, hoje em dia tem a tecnologia, hoje em dia elas têm instrumentos, né, essenciais para a diversão, muito mais tecnológicos, e Toy Story 5 ele tem uma crítica a fazer. Ele não só tem um propósito ali de estar para fazer dinheiro. O filme, no meu ponto de vista, eu não acho que Toy Story 5 ele exista para fazer apenas dinheiro para a Pixar, né, a Disney, mas ele tá ali com uma proposta que é abordar a tecnologia, o avanço dela, e que tem, digamos que, desconectar as crianças das brincadeiras tradicionais, das brincadeiras clássicas. Toy Story 5 é muito mais do que a gente imagina. E muitas das vezes aqui você vê que o filme ele foca mais numa realidade de reflexão comparado à era moderna. E o que pode causar envolvendo o isolamento, da amizade e tudo mais. E eu entendo que eu acho que o quarto filme ele não tem agradado as pessoas, porque o filme ele parece meio deslocado do que a gente estava acostumado na trilogia principal, porque são 3 filmes que, gente, é tão redondinho a história deles, um se conecta com o outro se conecta com o outro, e é tudo tão fechadinho, termina a gosto. Não tem como aquele filme ter quer dizer, hoje em dia tem uns probleminhas, mas são tantos pontos positivos que cobrem os únicos probleminhas que a trilogia principal tem. No caso, voltando aqui ao assunto, eu creio que Toy Story 5 é bem superior ao capítulo anterior, o quarto, que não deixa de ser um filme ruim. Aliás, ele tem muito potencial, tem muita qualidade, a animação é linda, é uma história linda, tem um ar agridoce e tudo mais. Mas comparado ao 5, esse parece ter tido um propósito muito mais mostrado pra gente, assim, de existir, sabe? O que o 4 me pareceu muito mais deslocado e não sabia mais ou menos pra onde queria prosseguir com a história. Então esse aqui consegue ser um pouco mais superior. Não é grandes coisas como a trilogia principal também, mas ainda assim superior. Pouquinho. E a ideia de colocar a Jessie, uma personagem que a gente via até os filmes anteriores como um coadjuvante, como a protagonista aqui nesse filme, creio eu que foi um dos pontos mais altos da obra. Pois a gente vê a personagem lidando com os traumas do passado, né, uma coisa que tinha ficado, né, de fora lá do capítulo 2, foi um capítulo que deu uma focada mais nela ali, né, que apresentou a personagem e alguns outros demais, mas que o drama dela, a história dela não tinha sido muito bem abordada. Eu achei interessantíssimo os realizadores desse quinto capítulo ter pegado, que a gente não conhecia total
ainda e ter desenvolvido nessa obra os desafios atuais que ela vai enfrentar e os traumas do passado. Um papel para personagem que a gente tinha visto até agora com o Buzz e com o Woody, aqui foi mudado para ela e eu achei um dos pontos mais altos dessa história. Já que é o ponto mais emocionante de Toy Story 5 é o drama em a personagem da Jessie. Sobre o visual de Toy Story 5, eu creio que é um dos mais deslumbrantes da Pixar até então. Gente, eu bati o olho nesse filme e achei lindo o que fizeram aqui. Eles não mudaram os personagens fisicamente, eles não fizeram aprimoramentos tão drásticos, mas eles pegaram o que a gente já sabe de parte dos clássicos das animações e mudaram pra melhor, gente. Toy Story 5 tá lindo visualmente. É uma animação muito colorida, muito assim, os detalhes você vê nos cenários, porque os personagens brinquedos estão aqui, você vê o fundo ao redor dos personagens, você vê cada capricho que a direção de arte do filme lacrou, entregou, assim. Acho que da geração da agora, creio que Toy Story 5 tem uma das animações mais lindas, mais belas da Pixar inteira. E como eu costumo falar, quanto mais a tecnologia do cinema for avançando, pra quem conhece o canal há muito tempo sabe que eu sempre falo isso, mais as animações, a qualidade vai subir. E eu sou uma pessoa que eu amo mudanças nas animações de qualidade. Porque, gente, a geração tá passando, a tecnologia tá avançando, né? Que é um ponto muito específico que eles abordam no filme. E além de estar passando, a gente tem que aceitar que as animações vão mudar. Não drasticamente, como eu vi algumas animações aí que estão para lançar, que já fizeram, né? Voltando ao assunto, Toy Story 5 é um mar e um lugar fabuloso de arte pura. Já o personagem Woody, Buzz e os demais brinquedos estão ali fazendo os papéis de coadjuvantes dessa vez. Pois, como eu falei, o protagonismo agora é deslocado, né, para Jessie. E eu acho que a ideia de colocar o Woody como um conselheiro aqui e passar a liderança para a personagem da Jessie, eu acho que é outro salto muito positivo do filme. Gente, como é gostoso ver que a criatividade não deixou de existir nessa franquia, porque se parecia que eles iam ter algo de interessante para contar aqui na história, a gente pensou errado e erramos foi feio, porque eles fizeram o que fizeram e lacraram, mudando o protagonismo, mas fazendo o Woody mais um coadjuvante, junto com o Buzz e com os demais brinquedos. Mas eu senti sim falta de alguns personagens aqui no filme que ficaram mais para trás. Mas eu entendo sim a deslocação, já que o intuito aqui foi a Jessie. Agora, uma coisa que eu não posso dizer o mesmo, apesar do filme estar com muitos pontos positivos, Toy Story 5 ser uma excelente animação, principalmente para a geração de agora, com o intuito importante que ele tem, eu digo que a trilha sonora não foi um dos grandes impactos aqui do filme. Continua ali a nostalgia do clássico, o filme original de 80 e 90 e alguma coisa, nem me lembro, mas tá, a trilha sonora ali, eles modernizaram um pouco mais, tá legal, mas comparado à trilha sonora dos três primeiros filmes, não tá tão impactante assim. O que o quarto até acertou em compensação a isso. Inclusive, eu queria ressaltar um pouquinho aqui a ideia de botar a música da Taylor Swift aqui na ceninha do filme, porque na minha perspectiva, acho que a música é boa, não posso descortar que ela lacrou aqui no filme com essa música, mas que a decisão de colocar naquele certo momento, eu acho que deslocou um pouco pra mim, não foi muito bem posicionada a música, o que acabou perdendo um impacto mais narrativo. E como eu falei, um problema aqui também é o excesso de personagens. O que no primeiro filme a gente conhecia ali todos os brinquedos aos pouquinhos durante o filme, aqui em Toy Story 5 eu senti que eles ficaram muito fora de tela, estavam ali apenas para preencher cenário, e em muitos momentos deixa a gente confuso com tantos brinquedos em uma cena só. Porque pra mim o protagonismo foi todo da Jessie aqui do filme, o Woody e o Buzz ficaram como coadjuvantes e o resto dos personagens ficaram tão sem fala, tão sem necessidade ali, que eles ficam muito perdidos em alguns momentos do filme, não sabe mais ou menos qual é o propósito deles estar ali. Na minha perspectiva eu senti isso, porque a gente já conheceu eles. Os roteiristas dos filmes anteriores já usaram eles nos filmes anteriores. Aqui eles não exatamente precisam de alguma coisa, não tem o que fazer exatamente. E aquilo que a gente já está acostumado também, que é a invenção dos roteiristas aqui do filme de jogar mais personagens, mais brinquedos diferentes, tá ok? Vender brinquedo pra Pixar, pra Disney. Porque quanto mais brinquedos, quanto mais personagens, mais dinheiro ela vai faturar. Tanto com o filme, quanto com as vendas. Porque isso aqui está apresentando personagens novos, brinquedos novos. Obviamente que as pessoas vão gostar e vão querer comprar esses brinquedos depois. Então é um intuito de marketing que a Disney tem, que geralmente ela consegue mover capacitamente isso perfeitamente. Ela sempre acerta nessa ideia de vender marketing, o que foi o que alguns filmes da Disney, inclusive recentemente, têm feito. Mas vocês viram como esses problemas que eu citei não são tão superiores quanto os pontos positivos, que são muitos? É o caso de Toy Story 5, que não é uma grande animação assim para ser uma das melhores do ano, mas pode chegar muito perto.
E pra mim, comparado ao quarto capítulo, foi uma surpresa bem positiva. Embora não atinja a originalidade do filme original de 1995, o impacto, né, do terceiro capítulo, emocional. Considero Toy Story 5 como uma ótima das melhores animações dessa geração e que se beneficia positivamente bem mais do que o quarto capítulo, que ainda assim tem uma qualidade de filme muito, mas muito preciosa. E olha, não vou tentar chutar, mas eu creio que Toy Story 5 deve sim chegar na academia do Oscar de melhor animação que tem. Possa ser que entre, porque o quarto filme ele entrou, e não é aquilo tudo, como eu falei, ele entrou e inclusive ganhou, se eu não me engano, de melhor animação em 2019. Mas se Toy Story 5 entrar, vai ser uma boa escolha. Posso ser que não ganhe, porque estamos na metade do ano ainda, muitas águas vão rolar, muitas animações vão lançar, tem muita coisa que eu quero ver, muitos filmes também. Posso ser que não ganhe ano que vem. Mas deve ganhar, porque a ideia em si que os roteiristas optaram aqui de abordar temas como tecnologia, modernização, foi um tema muito complexo e ao mesmo tempo muito bem abordado pelo filme e ao mesmo tempo muito atual. Então posso ser que ele concorra na categoria de melhor animação, porque gostei muito do filme e espero ver sim na categoria de melhor animação, o que costuma geralmente estar. Dessa forma, a nota que eu dou a Toy Story 5 é a nota 9. Então galera, esse é o vídeo, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para você estar recebendo a vídeo individual, porque tem gente que não ativa as notificações e depois fica, mas eu perdi o vídeo, tá naquele dia, mas eu perdi. E o quadro Recapitulando a Saga Sexta-feira 13 tá bombando muito aqui no canal. Eu não tô podendo lançar toda semana porque é muito complexo os vídeos, mas quando eu tô podendo, tô postando um capítulo novo, então fiquem atentos pra vocês não perderem, que eu sei que vocês gostam. É isso, um beijo, muito obrigado pela atenção, até a próxima e tchau!